Olá, eu sou Bela Tolentino, guia de Berlim. Nós estamos hoje aqui na Ilha dos Museus e atrás de mim a Catedral de Berlim. O nosso tema de hoje é um portal da Catedral. Mas para falar do portal, nós precisamos recuar um tempo na história para melhor compreensão. A Catedral original era composta por 3 igrejas. No norte, a Igreja de Memória, no centro, a Igreja Matriz e no sul, a Igreja dos Casamentos e dos Batizados. Em 1945, 25% da igreja estava destruída. Nós estamos aqui, antigamente até 1990, era o centro oriental, o centro da RDA, da Alemanha Democrática Socialista. Era difícil a conservação da igreja. O tempo todo se perguntava, será que a Catedral tem uma chance de sobreviver ou vai ter o mesmo destino que o Palácio Real teve, que em 1950 foi demolida por questões ideológicas. Anos e anos, a pergunta era o que é que seria desta catedral? Houve várias conversações, várias negociações, anos longos de difíceis negociações entre a Alemanha Democrática, a RDA, a União da Igreja Evangélica, da RDA, e da Igreja da Alemanha Federal. Em 1975, a boa notícia, a RDA resolve reconstruir a catedral. Teve a chance de permanecer, mas o governo socialista vai amputar a ala norte da matriz, da Igreja Matriz. Portanto, a Igreja de Memória vai ser demolida também por questões ideológicas. A ala sul vai receber um portal e esse portal é o nosso tema de hoje. O Portal da Reconciliação de Siegfried Krepp, escultor berlinense que vivia na parte oriental da Alemanha, é ele o autor desta porta de reconciliação. O que é que ele nos quer dizer? A composição da porta é uma partida e um regresso, e entre meio dessa partida e o regresso é os caminhos e os descaminhos que o viajante vai fazer. Ele apoia-se em muitas passagens da Bíblia, Moisés, Lucas, para nos esclarecer a recente história alemã, relativamente recente, e o começo em 1945. Começamos logo em cima com uma despedida. O filho pródigo exige do pai a herança, ele quer se ir embora. Ele mete o pé na estrada e vai-se embora. E ele vai ser sugado, puxado pelos acontecimentos que estavam a ter lugar aqui na Alemanha. A seguir temos uma mesa que era o símbolo da concórdia, o símbolo do entendimento, o símbolo da união da família, vai ser um centro de violência, discussão, de brigas, e o nosso viajante no meio disso tudo, que vai culminar com o primeiro assassinato da humanidade. Caim assassina, mata o irmão Abel. Ele continua a viagem e vai ser sugado outra vez numa manifestação que ele vê. E essa manifestação, as pessoas com muitas bandeiras e um orador no meio disso tudo. As pessoas entusiasmadas com o que é que o orador estava a dizer. E essa imagem aqui faz-me lembrar, em 1943, quando Joseph Goebbels fez um discurso no Palácio do Desporto, onde é que ele, com a retórica dele violenta, consegue convencer os alemães numa guerra total.
Se vocês viram, não sei se já viram esse filme, esse documentário, quando ele pergunta, vocês querem a guerra total? O palácio vibra, as pessoas levantam, parece que tinham uma mola na cadeira, levantam, esticam o braço direito, de acordo com a guerra total. E ele continua a viagem dele. Então nós temos fogueira. A fogueira, o fogo sempre fascinou aqueles que tinham o poder. Eram bruxas que eram queimados em tempo da Inquisição. Aqueles que tinham ideias avançadas eram queimados. Era sinagogas queimadas, era cidades queimadas, livros queimados, até que chegamos aos fornos de Auschwitz e dos campos de concentração. E o nosso viajante, no meio disso tudo, os campos de concentração, as prisões, os guetos, tudo isso vem por aí abaixo. A guerra tinha chegado à Alemanha. A violência chama violência, puxa violência. As casas na Alemanha são bombardeadas, as cidades completamente em ruínas, em escombros. E no meio disto tudo, um homem sentado, com as mãos, deita as mãos à cabeça, sem saber como é que foi possível, como é que aconteceu, e sem saber o que há de ser da vida dele. Os retornados regressam à Alemanha, todos esses que estavam na antiga União Soviética, na antiga Checoslováquia, na Polónia, vão ser todos expulsos desses países e têm que regressar. São milhões e milhões de retornados que atravessam lagos congelados, estradas congeladas, mulheres parindo no meio do nada, uma desgraça terrível que até hoje é um trauma tão grande para muitos alemães que vieram nessa altura, regressaram a casa nessa altura. Maltrapilhos, cheios de frio e de fome, e além disso, com medo da vingança, talvez, dos vencedores. O filho volta a casa, e ao voltar a casa, ele cai de joelho perante o pai e diz: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser teu filho. Uma pequena interrupção. O pai não perdoa o filho. Ele fica indeciso se ele há de perdoar o filho depois de tudo o que aconteceu ou não. E a igreja tinha pedido uma porta de reconciliação. O filho pródigo volta à casa e o pai tem que reconciliar-se com o filho, tem que perdoar o filho, mas o crepe não conseguiu. Ele fica indeciso se ele há de confiar no filho e perdoar ou então ficar à espera para ter mais confiança, para ver o que é que o filho vai fazer. Então, essa controvérsia, vai haver uma grande controvérsia entre a igreja e o crepe, porque a igreja não podia aceitar uma pergunta aberta, uma questão aberta, mas ela queria uma resposta e o crepe não foi capaz de dar essa resposta. Mas antes disso, vai haver uma tentativa de um compromisso, crepe e a igreja. Mas só que crepe recusa. Eles queriam pôr essa porta, esse portal, numa outra porta da catedral, que a catedral tem várias portas, mas o crepe recusa-se. Ele disse não, ficou como a porta tinha que ser na ala sul e ela vai ficar lá. Como a igreja não tinha muita força naquela altura, na Alemanha socialista, o comitê vai dar a razão a crepe e vai mandar fazer a porta conforme as ideias de crepe. As coisas, por vezes, resolvem-se por si só. A igreja ficou um pouco chateada, mas em 1989 cai o muro e um ano depois, nem mesmo um ano, menos de um ano,
da colocação da porta de reconciliação na ala sul, vai-se abrir o portal principal da catedral. A igreja matriz vai ser reconsagrada. E neste momento só entra na porta de Siegfried quem quer. Quem não quer não entra, porque o portal principal da catedral está aberta já. Então vamos continuar com o vídeo. Essa queda de joelho do filho pródigo faz-me lembrar um gesto inesperado que, em 7 de dezembro de 1970, Willy Brandt, o chanceler da Alemanha, vai fazer uma visita oficial à Polónia. Nessa altura, a Polónia ainda era um país socialista, e vai visitar o gueto da Varsóvia. Ao depositar a coroa, dá 2 passos atrás e, de repente, não sei o que é que lhe aconteceu, ele cai de joelho perante esse memorial da revolta do gueto da Varsóvia. E fica por um momento nessa posição. Também esse gesto inesperado foi visto, foi uma discussão aqui na Alemanha e no mundo. Por que é que ele fez isso? Uns diziam foi bom ele ter feito isso, pedir desculpa, outros que ele humilhou-se demasiadamente, não era necessário tanta humilhação, e outros, isso foi combinado. Não foi combinado. O Willy Brandt, um homem que sempre lutou contra o nazismo e que a maior parte do tempo do nacionalsocialismo esteve exilado na Escandinávia, ele vai se ajoelhar lá pela Alemanha. O que é que vocês acham da porta da reconciliação? Será que ela tem a legitimidade de estar aqui onde é que ela está? Qual é a vossa opinião? Deixem um like e façam os vossos comentários. Bela Tolentino, Guia de Berlim.